discorrendo. Aí tu vai lá naquele versículo e lê a nota de rodapé dele e tu joga lá para outro. Tu vai, Isso mesmo. aí tu lê o capítulo e tal. A chave bíblica fala sobre todos os versículos sobre aquele tema, a chave bíblica, e a concordância bíblica ela te joga para vários versículos. Esse é o canal. Tá? Isso é bem simples. Eu tenho uma chave bíblica desse tamanhozinho, assim, tem uns, desde quando eu me converti. Só que não uso mais hoje. Hoje eu já, como eu fiz um bom panorama bíblico, ler a Bíblia panoramicamente, não só estudando, mas lendo ela como se fosse lendo numa visão fotográfica, você depois vem esmiuçando, aí ela vai te dando uma comparação na sua cabeça. Às vezes você lembra de um assunto, de um tema, de um texto que está no Novo e no Velho, Novo e no Velho. É bom também. Eu tenho um livrinho de panorama bíblico, também é bom. Tudo que vocês puderem usar de material, um incentivo. Vão comprar livro? Vamos. Evite um pouco comprar biografias. Por mais que, se vocês não têm, comprem. Mas se não, compre livros de estudo. É mais analítico, é mais sistemático, é mais... às vezes é mais chato, um pouquinho. Porque tu já está aqui porque tu gosta de ler a Bíblia. Mas aí você vai entender. Não é o que eu escrevi sobre Marcos. Tá? Quando você compra uma biografia ou algum livro de um autor, vamos supor, Raimir, escreveu sobre Marcos. Tá, eu vou dar minha análise sobre Marcos. Agora, quando você pega um livro sobre a interpretação bíblica de Marcos, aí ele vai analisar outros autores junto dentro daquilo que ele está escrevendo. Ele não pode usar só ele tem que usar outros autores. E aí você pode comparar o que outros autores falam sobre Marcos. Tá? Alguma dúvida, gente? Meu Deus. Eu nem sei quanto é. 4,5? Facilmente. Eu não sei se. Eu não sei se entraria alguma dúvida dentro dessa interpretação aqui que fala sobre contextos. Deixa eu ver se é isso mesmo. Isso. Nós falamos muito sobre essa questão da hermenêutica. Olha só para você ver o que eu estou dizendo. Página 12. Olha lá. Página 12 do livro 2. Eu já disse isso aqui. Vou pegar a matéria na casa? Página 12 do livrinho 2 está dizendo ali na parte de cima. O que diz sobre a descrição? Primeira lição que você deve fazer. Observação. Observar. Tá? Então, você deve observar. Mas observar o quê? O que o texto está dizendo? Lê o texto por ler. Mas eu não entendi. Lê de novo? Não, mas eu não entendi. Lê de novo. Então, lê o texto. Até que o texto comece a ficar claro na sua mente. Tá? Lê o texto até que o texto comece a ficar claro. Se você precisar ler um pouquinho mais, você lê um pouquinho o anterior, lê. Tá? A hora que o texto começar a ficar mais claro na sua mente, aí você vai usar o quê? A interpretação. O texto primeiro precisa ficar claro para você. Ele precisa ficar familiar para você, o texto. Depois que o texto ficar familiar para você usar, aí você vai usar a interpretação. Aí você vai usar, olha só, uma das recomendações para uma boa interpretação, sabe qual é? É você não usar ferramenta nenhuma por enquanto. Ler somente o texto, várias vezes. Várias vezes. Eu tenho um problema sério com concentração no texto. Você precisa achar um meio, ouvido, para poder ouvir alguma coisa falar. Eu tinha um colega meu que ele não estudava para prova. Eu ficava abismado. Eu também ele não. só ver. Eu tudo em Ele sala de aula. gravava, ele assistia a aula e não precisava. Era visual.
E se ele estudava, ele ia mal. A minha É incrível. faculdade, eu tinha que aproveitar tudo que eu podia em sala de aula. Fora da sala eu não conseguia estudar, Então tu é eu não me visual. Então. concentrar. Aí na sala sim, e eu difícil, nunca reprovei. em Eu disciplina. preciso estudar. Tá Mas ali tudo em sentado, sala de aula. né? Então, Tudo em sala. mas aqui não tem como. É, eu sei que não, por isso que eu tô apavorada. Aqui não tem Eu sei que não. como. E esse papelzinho que você tem Até porque a aula que eu tô fazendo é pra... nesse papelzinho aí, tem esse livro aí, você não consegue Aqui é um pegar, desafio pra mim. você não consegue pegar o que você precisa, todas as coisas, porque ela é viva. Entende? Ela é viva. Então, tudo que você vai fazer, que nem um exemplo, você vai estudar sobre matemática, acabou, matemática é cálculo, é resultado. É ciências exatas. Ciências exatas. Então acabou. Isso daí muda de contexto para contexto. Então cada contexto você vai aplicar diferente. Então não tem como. Tá? Então você precisa ler e observar o texto várias vezes. Ou áudio, aí você pode usar de várias formas. Áudio, vídeo, leitura, você pode usar de várias formas isso aqui. Mas você tem que usar. Aí depois que você leu, então, interpretação. Interpretou, aí você vai para quê? Ele diz lá? Tá comigo, né? Aplicação. Aplicação. Tá? Pô, mas eu vou ter que demorar tudo isso Pra aplicar. para aplicar alguma coisa? E ainda depende do que você tem que direcionar a aplicação, né? Você sabe para quem você está falando e tal. Isso mesmo. Direcionar a aplicação. Saindo numa cultura do hebreu lá, daí vem pra tua cultura gaúcha, daí tu tá em São Paulo, tem que ir pra cultura paulista. Sim. Você está falando só para crente é uma coisa, está falando para não crente é outra. Tem que Né? mudar a cultura. Vai falar no presídio é uma coisa, vai falar no hospital é Ó, outra. eu tinha falado do amor, não falei aquela hora? Sim. Do amor. O dia que eu fui falar sobre amor para os indígenas, eu disse para as mulheres assim, eu vou tentar explicar para vocês o que é o amor de Deus. Perguntei para as mulheres, vocês morreriam pelos seus maridos? E elas disseram assim, nem morta, pastor, nós morreríamos pelos nossos maridos. Aí eu falei, como que eu vou transmitir o amor para elas? Pelos filhos. Aí eu fiquei sabendo, O pastor disse que quem cuida dos filhos é os homens. que eles têm uma cadeia, quer dizer, eu estava lá, né? Eu sabia que eles têm uma cadeia dentro da comunidade. Tá? E que as únicas pessoas que não vão presas nessa cadeia é a mulher que tem um nenenzinho de colo. Quem vai no lugar delas Meu marido. é o marido. Aí eu transmiti o amor para elas, que Jesus, nós deveríamos estar na cadeia. Mas Jesus foi no nosso lugar. Jesus foi no nosso lugar. Como que é as coisas? Só que primeiro eu tive que conhecer o quê? Cultura. Cultura. A nossa cultura, gente, olha, eu fico assustado se as pessoas conhecem realmente Jesus. Porque nós não pensamos na cultura alemã, gaúcha, paulista. Nós não pensamos em cultura, nas culturas das pessoas, nos costumes, de como as pessoas creem, não creem, como elas vivem, como elas não vivem. Nós criamos um ritual, né? Nós pensamos em falar de Jesus e acabou. Meu sogro é E católico. Deus faz um milagre. Meu sogro é católico, né? É. Anos que ele vai lá. Daí quando a gente senta, eles têm um estudo. O católico faz um estudo também na casa, uma vez por mês. Daí ele passa pra mulher, fala. Porque ele não gosta de ler a Bíblia. Então, tipo, ele criou um ritual na vida dele, né? De quarta-feira no CLJ, sábado no CLJ e no domingo. Para aquilo ele criou um ritual, né? Precisa conhecer para poder entrar lá dentro, porque a cultura... Talvez ele não entenda a Bíblia, né? Ele vai ler lá a cultura tá no hebreu, né? Ou em outras passagens. E ele não consegue trazer para ele. É que esse
o meu. Esse aqui deve ser dos embaixadores. Olha só isso aqui, ó. Isso daqui é chamado de cosmovisão. Aqui você pode colocar como usos. Pastor, acho que o seu celular está tocando. Depois eu tenho costumes. Aqui, como usos, costumes, crenças, e aqui vai indo. Olha só, o Evangelho, quando você vai falar sobre a Bíblia para alguém, tá? A Bíblia vai alcançar a comunicação. Tá? Quando você vai transmitir o Evangelho para as pessoas, primeira vez, a Bíblia o Evangelho vai chegar aqui, ó. Tá? Ele vai chegar aqui. Quando que você vai conseguir ultrapassar aqui? Aqui são o que as pessoas creem. Tá? Vamos ver. São o que as pessoas creem. Quando você vai falar do Evangelho, o que que elas têm já do Evangelho? O que que elas creem? O que que elas acreditam? Aí você vai entrar um pouquinho mais profundo naquilo que ela acredita. Aí ela vai dizer para assim, eu acredito na santa, eu acredito que se eu deixar o chinelo virado vai morrer alguém, eu não passo debaixo de escada. Opa, e você vai usar a sua comunicação do Evangelho para explicar o que a Bíblia diz sobre isso, certo? Tá, mas aqui é chamado de proto-evangelho. O evangelho puro. Tá? Que as pessoas creem, de verdade. Só que isso aqui você não vai ver nunca. Tá? Isso aqui é muito difícil. Conforme você vai entrando para dentro da vida da pessoa, aí vai entrando nos costumes, nas crenças, nos rituais, aí vai ser difícil, mas aí a pessoa realmente vai falar, opa, aqui eu não gosto que você... É meu limite. Meu limite. Te dei esse limite. Aí você vai falar. Por isso que as pessoas viram pessoas sincréticas. É um sincretismo religioso. A pessoa está na igreja e está no mundo. A pessoa está na igreja e está fazendo, sei, Pai Nosso, Ave Maria. A pessoa está na igreja, está mistura de um monte de coisa que ela acredita, que ela não acredita. Ontem tem algumas situações aí que eu ouvi ontem na questão se existe ou não espírito que atormenta as pessoas e tal. As pessoas começam a ter dúvidas e elas vão abrindo o espaço. Até que realmente você consegue alcançar a cosmovisão. O que é a cosmovisão? Tá? Quando você chega aqui, onde a pessoa crê, aí você não vai ver mais de fora para dentro o que a pessoa crê. Você vai saber o que a pessoa crê de dentro para fora. Quando você chegar a esse ponto, é quando você consegue realmente fazer com que a pessoa... Claro, Deus consegue alcançar aqui facilmente, nós não. Nós precisamos ir perfurando essas etapas para que a pessoa entenda. E nisso daí, quando a pessoa... Você fala assim, nossa, aquela pessoa era católica, era isso, era aquilo, e agora é um excelente crente, uma pessoa fiel, uma pessoa dedicada, uma pessoa obediente e tal. É porque Deus alcançou esse lugar aqui, ó. Tá? E aí ele vai aumentando, ele vai fazendo isso, ó. Ele vai alcançando as outras áreas da sua vida. Tá? E não ao contrário. Tá? E não ao contrário. Porque senão o Evangelho ele não alcança isso daqui. E aí a pessoa continua a vida inteira fazendo coisas que aprendeu com os pais, com os outros. É o chamado sincretismo religioso. Quando a gente fala de comunicação, tá? Para comunicar o Evangelho, você precisa ter uma boa interpretação. Você precisa explicar bem
essa questão. Isso no contexto das crianças, juniores, adolescentes, jovens, tudo. Tá? São ferramentas. Gente, isso daqui é só, assim, fator de estudo. Tá? A aplicação, todas essas coisas que vocês vão usar, isso é gradativo. Isso vocês vão usando no dia a dia, vocês vão desenvolvendo hábitos de usar algumas ferramentas. Pode ser que dentro do seu contexto, um exemplo, se você vai falar para a sua família, é muito mais fácil você falar para a sua família porque você já conhece a cultura da sua família, do que falar, mas é mais difícil falar para a família do que falar para os outros. Vocês que pensam. Para os outros, você fala e é mais fácil porque você não sabe se eles estão entendendo. Vocês deram bola, o que estão pensando? Assim, né? Os índios diziam assim para mim, porque os índios não discordam de nada. Tudo que você dá para eles, tudo que você fala, eles aceitam. Porque eles não querem te ofender. E a cultura aqui é a mesma. Eles não querem te ofender, então eles aceitam a sua palavra. Mas não chegou aqui. Isso é ruim, porque tu não sabe se tu tá... Essa